Algumas pessoas, principalmente quem está acompanhando as lives, me viram fazer muitas postagens sobre os livros do Tony Robbins. E eu explico por quê. Como eu entrei no método Cronos e para destravar minha produtividade, me organizar financeiramente em todas as áreas da minha vida, poder produzir, rentabilizar com isso, né? Eu acabei tendo contato de novo com a programação neurolinguística, que foi uma moda lá nos anos 90. Foi muito em alta, mas daí teve o conflito com a neurologia, com a psiquiatria, com a psicologia, então a programação neurolinguística ficou um pouco de lado. Surgiu muitos coaches também, principalmente no lado empresarial, pessoas que tentavam destravar alguns bloqueios. Então eu fiquei curioso e reli os livros do Tony Robbins. E deve você estar perguntando, mas leu todos aqueles livros que estão lá? Sim, li todos aqueles lá que eu resenho. Só que não é uma coisa que eu fiz com o Tony Robbins, não sou fã, eu tenho muita coisa que eu aproveito dele, com certeza. Tem outras coisas que já vão totalmente contra o que eu penso. Mas o interessante é o seguinte: se você olhar a linha das minhas publicações, você vai ver que eu falo lá. Teve uma sequência que eu falei de Homero, com a Ilíada e a Odisseia, inclusive numa das lives eu dei como dica de leitura. Em seguida eu li a Teogonia, Trabalhos e Dias do Hesíodo. Depois eu li Ésquilo, as 7 peças dele. Escrevi, tá lá os textos no blog, com um link para comprar o livro, com um link para o e-book para baixar, tudo lá. Depois eu escrevi sobre Sófocles, sobre Heródoto e Eurípides. Além disso, eu falei de Safo, que tem um livro só de fragmentos, que foi uma poetisa anterior até ao teatro grego. E também eu escrevi sobre Píndaro, que fez poesias para os campeões dos jogos que se praticavam na Grécia. Ou seja, eu tive um tempo, mais ou menos um ano, que eu entrei de cabeça na Grécia Antiga. Consumi muita coisa, comprei os livros, não vou virar aqui para não ficar ruim, mas tenho os livros ali na minha estante. Mesmo tendo lido e-books, eu compro os livros para fazer anotações e deixo ali guardado na minha biblioteca, certo? Então aconteceu com o Tony Robbins. Vou reler. Claro que se você bota um livro em cima do outro, né, muita coisa se repete, mas isso não é ruim. Eu que tenho o costume de ler pelo menos 1 hora por dia, tá lá na minha agenda, ler 1 hora por dia. Eu estudo bastante. Eu tenho os livros aqui. Até aqui está. Ó. Esse aqui eu li pela 2ª vez, que é o primeiro que lançou no final da década de 80, tá? Poder Sem Limites, é um clássico. Tem muita coisa interessante aqui, aplicável na vida de qualquer um. Eu acho excelente, tá? As ferramentas que tem aqui, elas funcionam. Não com a presteza ou com o brilhantismo que ele sugere, até porque isso aqui é um livro do final da década de 80, escrito em inglês para americanos, então complica, não é a realidade do brasileiro, por isso muita gente estranha ele falando de ações, de empreendedorismo, coisas do tipo, é uma coisa muito americana. Mas, por exemplo, ele bate muito na parte de alimentação, tem umas coisas que eu não concordo, né? Tipo, eu adoro churrasco. Não interessa quantos milhões de livros ele venda dizendo que não é legal comer carne, que é preferível comer outra proteína. Eu adoro churrasco e adoro hambúrguer e vou seguir comendo. Azar é dele. Mas é muito legal a parte, principalmente, de superar alguns bloqueios, alguns medos, como o que eu tinha para falar aqui. Eu sou disléxico, eu não consigo me concentrar numa coisa só.
E eu estou aqui falando com vocês, eu acho que dá para entender, um português razoável, né? E, então tá, aqui Poder Sem Limites, tem uns passo a passo bem legais aqui, e histórias, tem muita história, Tony Robbins conecta muito com histórias dele e de outras pessoas. Na mesma linha, tem este livro aqui, tá? Desperte Seu Gigante Interior. Esse livro, ele segue a mesma tendência do outro, Poder Sem Limites. Ele é um pouco mais organizado, aqui ele já estava experimentado, ele já é do começo dos anos 90, de 91, se eu não me engano, o outro é de 86. Então ele já tinha passado por uma fase de amadurecimento da linguagem dele e da metodologia, ele acrescentou outras coisas, deixou outras bem claras. Então esse aqui é muito bacana também, é um livro grosso, denso, né? Tem tarefas práticas, tem que praticar, tem que ler com cuidado, fazendo anotações. É um livro para se ler durante um ano. Eu li em um mês. Eu li 2 vezes até. Tinha lido o e-book também. Daí vem esse aqui, que eu comprei numa série, junto com Poder Sem Limites. Passos de Gigante. Aqui ele dá 365 passos para te ir aplicando durante os dias. A metodologia que tinha lá no Desperte Seu Gigante Interior e no Poder Sem Limites, ele destrincha aqui com tarefas mais fáceis, mais, digamos, acessíveis para quem não gosta. Embora o livro seja grosso, ele é nesse formato assim, ó, parágrafos pequenos, certo? Para chamar mais atenção. Na mesma linha, esse eu li, não vou dizer em uma sentada, em 2. Comecei ontem, que eu recebi ele, e terminei de ler hoje à tarde, antes de preparar a live para vocês, que é o Mensagens de um Amigo. É como se fosse ele dando conselhos. Livro curtíssimo, 100 páginas, para quem conhece a literatura de produtividade, de neurolinguística principalmente, esse livro ele é melhor utilizável, tá? Para quem já conhece, porque tem só as temáticas resumidas ali que você segue, e foi feito exatamente porque as pessoas se assustavam com o tamanho dos outros livros, aqueles 2 que eu mostrei, o Desperte Seu Gigante Interior e o Poder Sem Limites. E para a parte financeira tem esse aqui, que é um dos últimos, Inabalável, que ele fala mais para quem investe em ações, quem tem empresa e quem está lidando, principalmente o americano, com as transformações na economia. Ele dá dicas, ele e o Peter Malloch, eles dão dicas de finanças. Alguma coisa eu aproveitei aqui, certo? Que é um dos assuntos do meu interesse, finanças. Eu sou um senhor de 44 anos e tenho 3 filhos, então é sempre bom ter certo controle sobre as finanças. Essa é a série de livros de Tony Robbins. Então por que tem essa quantidade de livros dele lá no meu site? Porque eu estou lendo e compartilhando com vocês, porque eu estou lendo, como eu sempre fiz. Claro, não compartilhei tudo, alguns só, outros não, tá? Mas é por isso então que eu estou nesse momento Tony Robbins. Estou consumindo porque é um complemento para o curso que eu fiz de foco e disciplina, certo? Então essa parte está definida.